procura de formas inéditas, de formas novas. Um trabalho importantíssimo que se esqueceu no Brasil, que é saber projetar a habitação. Uma arquitetura cuja base principal é ser destacada do passado. Eles utilizam esse jogo cromático. A composição que você tem, geométrica, é linda. Os irmãos Roberto foram pioneiros nessa coisa, né? E eles, como arquitetos profissionais, eles encaram o problema. Na realidade, constitui o que se chama um movimento. Os irmãos Roberto são um trio, na verdade, de arquitetos, né? Dos grandes arquitetos da arquitetura brasileira e da arquitetura do século XX, na verdade, no Brasil. Os três tiveram uma contribuição muito forte no sentido de organizar a profissão, de afirmar a profissão de arquiteto no Brasil. São realmente, assim, baluartes do modernismo brasileiro, época em que o Brasil, por ter encontrado seus próprios caminhos, a arquitetura brasileira fez um enorme sucesso no mundo inteiro. Eles viveram da arquitetura e hoje em dia é muito difícil viver da arquitetura, sabe? E eu acho que essa coisa de ser empresarial, mas ao mesmo tempo ser pesquisador, ser inovador, se expor, eu acho que essa combinação é assim, muito interessante. Eles sempre se destacaram pelo inconformismo, ou seja, são arquitetos modernistas, mas non troppo. Modernismo, mas quando é possível uma intervenção pessoal. Minha mãe, ela foi morar no edifício dos irmãos Roberto da Voluntários da Pátria, o famoso 127, em 58, o ano que eu nasci. Então, a minha infância, adolescência, ela se deu com os irmãos Roberto presentes o tempo todo. Eu acho que por razões arquitetônicas e razões afetivas também, né? Eu me sinto muito bem em morar numa unidade de habitação, com todas as coisas que foram levadas em conta, né? E com a cultura arquitetônica assimilada pelos irmãos Roberto. Eles trabalham com programas muito variados, né? Então, desde projetos urbanísticos em grande escala, Plano Piloto de Brasília, por exemplo, como residências, né? E como edifícios residenciais. Então, tem um grande número de edifícios residenciais no currículo deles, construídos mesmo para o mercado imobiliário. Isso não significa, muito pelo contrário, que esses edifícios tenham uma qualidade inferior aos projetos que são feitos para clientes privados ou públicos. Na prancheta deles, né, não havia distinção. Todos os projetos são tratados com a mesma atenção, com o mesmo cuidado e resultam, de fato, em obras que têm uma qualidade estética, mas construtiva também muito grande, né? Esse edifício, por exemplo, que eu nasci, o do lado de Copacabana, né, são prédios muito grandes, né, são prédios projetados para uma massa de população muito grande e que se fazia com qualidade. Hoje não existe mais isso, né? Temos que recuperar isso. Esse princípio de arquitetura ser boa, bonita e com qualidade, e economicamente viável. Os irmãos Roberto iniciam sua trajetória num período em que o país atravessa grandes transformações sociais, econômicas e políticas. Primeiro, o grande período da Era Vargas, né, que inclui um período de ditadura, depois um período que grandes transformações industriais, industrialismo começam a acontecer. E depois a era JK, né, com toda a sua proposta desenvolvimentista, de um período de grande efervescência. E nos dois períodos a arquitetura teve grande destaque. Essa história vai começar pela morte do pai, dos irmãos Roberto.
Na verdade, é ele que vai dar o nome aos Roberto. O prenome do pai, Roberto Otto Batista, é que vai ser utilizado como homenagem da parte de Marcelo, que é o irmão mais velho. E o Marcelo se torna um líder, quase que o pai da família toda. Eles tomaram o nome do pai como sobrenome, como uma marca e uma homenagem ao pai. Então essa relação familiar é muito forte e se desenvolve. Os três assumiram a mesma profissão, se organizam como um dos escritórios mais importantes aqui e têm uma vida familiar muito sólida, muito forte nesse sentido. Desde cedo eles organizam um escritório empresarialmente dedicado à arquitetura modernista e na grife, inicialmente a parceria do Marcelo e do Milton, criou-se a marca MM Roberto e com a chegada do Maurício consolidou então a marca MMM Roberto. Todos três trabalharam como professores, todos três trabalharam no sentido de organizar a profissão no seu órgão da categoria profissional, que foi o Instituto de Arquitetos do Brasil, né? O Milton foi presidente do Instituto de Arquitetos, aliás, faleceu tendo um ataque cardíaco no exercício da própria presidência. O Maurício foi presidente há muito tempo do IAB. Junto com outros arquitetos da sua geração, como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Ride, Jorge Machado Moreira, eles constituem um grupo que foi um grupo responsável, na verdade, pela renovação da arquitetura no Brasil, e no caso deles também muito especificamente por toda uma mudança da fisionomia da cidade. Nesse número excepcional da arquitetura aujourd'hui, on trouvera pas mal de numéros que nous avons connu il y a 50 ans. Eu me lembro da história de um garoto que foi visitar uma casa moderna e quando saiu falou para o pai: papai, por que a gente não vai morar numa casa igual de todo mundo? Não é? Pô, aquilo ali era um espanto, uma parede de vidro, uns negócios malucos, menos é mais. Que história é essa, A gente vinha de uma arquitetura eclética, cheia de exemplos do mundo inteiro. Tinha arquitetura chinesa, tinha arquitetura francesa, arquitetura de escambau, e para um negócio puro, A própria ABI dos irmãos Roberto, que coisa espantosa, aquilo, uma fachada de brise-soleil, que um negócio de maluco, E no ano de 1935, eles resolvem, os dois, fazer o projeto do concurso da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e concurso do qual saem vencedores e dá oportunidade para eles se dedicarem exclusivamente à arquitetura. São dois irmãos nesse momento, o Marcelo e o Milton Roberto. Os dois não tinham nem 30 anos e eles ganham o concurso, que, para a época, é um certo escândalo, uma arquitetura que se apresenta numa esquina importante do centro da cidade e que não tem janelas. Eles fazem todo o volume e toda a concepção espacial do prédio voltado para as condições climáticas. Estamos hoje num prédio
que é um prédio paradigmático. Um prédio paradigmático é um prédio que estabelece princípios, paradigmas. Ele é um indicador do futuro. Ele permite que arquitetos que conheçam esse prédio possam desenvolver teorias, não copiá-lo, mas estabelecer através de seus princípios outras obras na linha deste edifício. Os grandes arquitetos, vocês veem logo de cara para que vieram ao mundo, né? Sempre falo, quando você olha a BI, você fala, para que os irmãos Roberto vieram ao mundo? Naquela característica muito interessante da ABI. Também é uma pequena joia arquitetônica mundial, é a ABI, né? Da questão, eles têm um cuidado muito grande na composição arquitetônica como um todo, né? Ele é um prédio que foi, embora concebido paralelamente ao Ministério da Educação, ele é, em primeiro lugar, uma obra exclusiva de arquiteto brasileiro. Segundo, que ele tem o ineditismo de ser a experiência pioneira, ou seja, ele foi construído rapidamente e, na medida que o Ministério foi começando a ser feito, ele já era um exemplo consolidado. Como essa esquina ela é voltada para o norte, e que no Rio de Janeiro significa o percurso do Sol, portanto ela é inteiramente ensolarada, eles protegem o interior com o que se chama, já na época, brise-soleil, que é o quebra-sol, vindo dos princípios da arquitetura moderna lançados pelo Le Corbusier na Europa. Isso dava ao prédio uma aparência estranha, porque era um prédio sem janelas. O choque cultural do prédio sem janelas foi muito grande. Na imprensa, as pessoas diziam, alguns diziam, as pessoas não vão poder respirar nesse prédio, porque esse prédio não tem janela. A impressão que se tinha é que não existindo janela, não existia como o ar entrar. Não se tinha ideia disso, do brise-soleil contínuo numa fachada e no outro. Um prédio cego, digamos assim, se comparado, evidentemente, com os prédios do passado. A imprensa, inclusive, dizia, isso não é edifício, isto é um radiador de automóvel. É uma coisa sólida, parece uma coisa egípcia, né? Assim, para ficar para o resto da vida como exemplo, né? E todas essas questões que nós estamos vendo, a estrutura independente, essa possibilidade do térreo, você ter a cidade penetrando dentro do edifício, isso é uma inovação total. O que se instalava aqui não era só um prédio modernista, era uma maneira de viver nova na sociedade. Quer dizer, como os jornalistas viriam aqui para se socializar, para ir na biblioteca, para tirar livros, para ter um auditório onde se fizessem espetáculos artísticos. Você tem a interrupção da laje para a criação de um pé direito duplo, que dá o acesso ao auditório. Nós temos aqui, você pode perceber, a escada que faz o lançamento e o acesso ao balcão do auditório e ali a porta do auditório. Logo aqui tem um acesso pelos elevadores. Então você tem um espaço, um hall, se criasse um lobby para a chegada do auditório, esse sistema todo de vidros foscos que dá uma luminosidade muito filtrada, com muita qualidade para esse espaço. Um painel gigantesco de tijolo de vidro que dá acesso ao auditório, contra esse painel se faz a escada para o segundo pavimento, que é uma verdadeira obra de arte, é uma obra de arte do arquiteto.
Quer dizer, aqui o artista, digamos assim, não é um artista trazido de fora, como depois o modernismo vai fazer, uma colaboração inter-artes. Aqui é ainda o próprio arquiteto sendo artista. Esse auditório é um auditório fundamental na vida brasileira, quer dizer, não só a arquitetura exemplar dos irmãos Roberto, mas a vida brasileira, a vida democrática brasileira deve muito a esse espaço. Grandes decisões, grandes momentos da vida brasileira se passaram aqui. Exercer poderes inadmissíveis no regime democrático. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. É preciso ter amor à pátria e coragem de fazer o que a consciência manda. Dentro você vê esse espaço de trabalho com um balcão de chegada, né? Esse balcão utiliza a mesma madeira que vai revestindo todo esse ambiente. Aqui, por exemplo, o hall, como todos os halls tinham, esse lambri, que é um detalhe muito interessante, que são placas aparafusadas e dá uma elegância, uma sobriedade muito grande nesses ambientes. Todos os ambientes eram tratados assim, né? E aqui os móveis também, todos eles eram desenhados especialmente pelos irmãos Roberto, numa época que você ainda não tinha uma indústria moveleira que atendesse a todos os requisitos de uma atividade de trabalho, atividade administrativa mais moderna. Eles se preocupavam com detalhamento, então desenhavam inclusive a luminária, desenhavam alguns elementos também, não só a arquitetura em si, mas também alguns elementos que são o que hoje a gente chamaria de design. E a utilização de materiais que serviam para determinados usos no passado, com novos usos. Por exemplo, o parquet, que são tacos de piso, para ser piso, que foram utilizados como revestimento nas paredes do auditório. Estamos aqui num espaço de convivência, um salão de estar para os jornalistas, voltada para a cidade, né, com essa transparência toda da cidade. E daqui para cima você tinha ainda uma coisa que se perdeu com o tempo, mas que foi outro ponto magnífico, que era o terraço, os jardins de Bulemax e um restaurante. Os irmãos Roberto, a partir da definição desse edifício, se tornaram arquitetos importantes. Diversas obras. Uma das quais, sem dúvida, é o Aeroporto Santos Dumont, que é um aeroporto dentro dos princípios do modernismo, bloco longitudinal, com giral, como a torre também desenhada e integrada no prédio, a torre do aeroporto. E o terceiro membro do grupo, que é o Maurício, ele tem 15 anos. Ele não estava nem ainda em faculdade, ele estava terminando o ensino médio e ele foi requisitado para desenhar o concurso do Aeroporto Santos Dumont e depois se incorporar. Ninguém esquece a sensação que se tem quando você saía do avião pela pista, entrava no saguão do Santos Dumont, que era aquele oásis, né? Porque era o pé direito, era sombra, ou então era o sol da manhã que batia quando estava esperando o avião. Essas sensações são inesquecíveis, né?
arquitetura moderna já estava preocupada com essa possibilidade de interação com a paisagem, tá? Não é por acaso que a gente sempre teve um grande paisagista, que é o Burle Marx, sempre colado, enfim, nos principais arquitetos. Na frente do aeroporto tem a Praça Salgado Filho, que é uma das primeiras experiências de utilização dos elementos endógenos, dos elementos da paisagem natural brasileira, elementos nossos, que nós tínhamos todo um paisagismo que bebia em fontes inglesas, em fontes francesas, inclusive com importação de elementos. Isso desde sempre nós tivemos os jardins com elementos estranhos, exógenos à nossa realidade. E, no entanto, o Burle Marx começa a estudar essa possibilidade de fazer jardins com as nossas próprias, os próprios elementos naturais. E isso os irmãos Roberto absorvem também na sua arquitetura. Dizem que Marcelo, tendo viajado para a Itália, gostou muito da arquitetura italiana, que vai encontrar em Roma e na Itália de uma maneira geral, porque as cores daquela arquitetura da Itália eram cores do lugar. Nós tínhamos um período, principalmente o período do nascimento do modernismo, muito voltado para um grafismo em que entrava o preto, o branco e as cores naturais dos materiais, numa pureza estética muito grande. E eles perceberam a possibilidade da utilização da cor. Verde, marrons, azuis, ou seja, contraste entre essas cores. Estou pensando, por exemplo, no conjunto Parque Eduardo Guini, que é marrom. Se compararmos o marrom quase que agressivo do Parque Eduardo Guini com os do Lúcio Costa, que tem uma delicadeza completamente diferente, nós podemos estabelecer uma personalidade dos irmãos Roberto face ao modernismo. O Parque Guini realmente é uma das obras dos irmãos Roberto bem emblemáticas, né? De qualidade da edificação, de como se trabalhar aquela imagem junto ao que se propôs ali inicialmente pelo Lúcio Costa, e a ambiência final daquele espaço, que é muito interessante. E um belo apartamento também, é um imóvel interessantíssimo, confortável, generoso. É muito interessante a atuação deles e corajosa, né? De poder fazer uma complementação ao que foi feito pelo Lúcio Costa. Existe um momento anterior ao estabelecimento mesmo do mercado imobiliário que incluem algumas tentativas de sensibilizar a classe média para morar em apartamento. Quer dizer, havia um valor de se morar em casa e você tem que migrar, fazer um movimento. Eu acho que o Lúcio Costa foi muito feliz, né, na proposta dele ali para o Parque Guini, e os irmãos Roberto continuam com o mesmo desafio, que é justamente conquistar a classe média alta, a ter uma nova maneira de viver, mas morar em apartamentos, mas em apartamentos que trouxessem alguma coisa de novo, alguma coisa de luxo, né, de sofisticação. A contribuição no uso da cor para a arquitetura se estende, inclusive, num movimento que foi muito rico na época, os arquitetos modernos participaram, que foi o movimento da síntese das artes. Isto é, fazer com que os espaços arquitetônicos absorvessem uma contribuição das artes plásticas na questão da pintura, da escultura. Nós tínhamos em todas as obras significativas sempre um painel, ou um mural, ou uma escultura. Vocês vão vendo sempre isso acontecer. Os irmãos Roberto usaram muito isso nos prédios dele mais significativos, até mesmo em algumas residências. Eles chamavam, sobretudo, principalmente um dos maiores muralistas da época que nós tivemos aqui, que foi Paulo Werneck. E Paulo, você vê em vários projetos dos irmãos Roberto a presença do Paulo Werneck contribuindo com o mural e dando realmente muito charme, muita qualidade a esses ambientes, né?
Nós temos exemplos dele no edifício Seguradoras, no próprio Marquês de Herval. O edifício Seguradoras, por exemplo, se beneficia de uma solução arquitetônica muito interessante, porque é um edifício de esquina e que provocaria um ângulo muito forte, em que eles quebram essa esquina com uma superfície ondulada, curva, e com um painel do Paulo Werneck. Bem-vindos. Eu mostrar a unidade do apartamento. Nós estamos no Star e ele tem uma espacialidade muito bem resolvida. É um apartamento que, apesar de não ser cobertura, ele é duplex, né? A organização espacial do prédio, de uma certa forma, se reproduz dentro das unidades. Então, essa é a sala de estar. Tem aqui o mezanino, que é um pouco rebaixado em relação ao nível do segundo pavimento, né? O pé direito de 3 metros aqui. E esse apartamento tinha sofrido algumas intervenções quando eu comprei. E o que foi feito aqui foi ter voltado à solução original, ter material de pesquisa, porque a espacialidade que eles tinham proposto para a unidade atendia ao uso da minha família. Cozinha, né? Que é a cozinha basicamente toda original, né? E pequenas intervenções para adaptar justamente ao uso cotidiano. Apesar de ser uma cozinha pequena, ela é uma cozinha muito bem dimensionada, é muito bom trabalhar. Eu falo de cadeira porque eu gosto muito de cozinhar. E um segundo quarto empregada que hoje foi transformado num louceiro, onde ficam os vinhos mas era de uma certa forma, um programa requintado para um apartamento relativamente pequeno. Vamos subir. Esse mezanino aqui, essa laje que hoje faz esse pequeno escritório, foi uma intervenção do proprietário anterior e que eu não tive coragem de tirar porque acho a intervenção interessante e ela é muito útil na medida em que, mantendo a transparência da espacialidade do apartamento, né? Hoje moramos aqui eu e minha mulher e no apartamento de 2 pessoas eu acho importante que você tenha transparência para que os espaços se intercomuniquem. Esse espaço era no projeto original da biblioteca, mantidas as proporções, mas ainda foi revista a utilização, mas continua com a biblioteca, o lugar dos livros, então a maioria dos livros da casa, inclusive a maioria dos meus livros de teoria da arquitetura. E aqui o quarto, né? Que também muito próximo da solução original, um quarto grande, né? É um pequeno estar no próprio quarto. Bem, essa foto foi o Márcio Roberto que me deu, é uma foto do prédio quando ficou pronto, em 1962, e me dá muita satisfação sempre comparar o estado atual do prédio com o estado original e ver que a gente não se afastou tanto, tem se conseguido manter. De Brasília, o concurso para o Plano Piloto de Brasília, proporcionou aos irmãos Roberto um trabalho considerado excepcional. A gestão do Juscelino, ela vai ser muito arrojada, né? Então, todos os planos dele são planos muito ambiciosos. E ele faz, por exemplo, plano de metas, 50 anos em 5. Ele decide transferir a capital do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste. E nessa decisão ele resolve, então, fazer o concurso para o Plano Piloto de Brasília.
quase todos os projetos, com 2 exceções apenas, eram projetos na linha de Le Corbusier, principalmente do Lúcio Costa, baseado em princípios fundamentalmente do urbanismo do Le Corbusier, que foram amplamente divulgados no seu livro Urbanismo, publicado sem data, provavelmente de 1920 e poucos. Os 2 únicos projetos que eram diferentes, em primeiro lugar era o projeto do arquiteto Mindlin, que era de grande densidade e que na época certamente causou furor, mas que não podia ser reproduzido tecnologicamente naquela época. E o outro era dos irmãos Roberto, que fizeram módulos. Eles estudaram núcleos que se integravam, eram núcleos delimitados e que se integravam na grande paisagem de Brasília. Eles chamavam a Federação das Comunidades Felizes. E era um sistema, né, de núcleos articulados. Então a cidade seria compartilhada ou compartimentalizada em módulos, 6 módulos, digamos, um módulo que seria a cabeça da cidade, de forma circular, hexagonal, digamos assim, onde seria o governo federal. Depois, na medida que a cidade fosse crescendo, haveria uma expansão para os outros módulos adjacentes, de tal maneira que ao longo do tempo a cidade seria constituída de módulos diferenciados. Porque ao longo do tempo, com a técnica construtiva, com a alteração das estruturas comerciais e estéticas, a cidade poderia ter diferenciações, poderia ter um módulo completamente diferente do outro e mais adaptado ao progresso e às necessidades do crescimento ao longo do tempo. Eles participaram do concurso com uma proposta até muito bem trabalhada, muito detalhada, muito completa e até preferida de alguns membros do júri. Mas o prêmio ficou mesmo com o professor Lúcio Costa, que lançou mão daquela ideia de um avião, né, decolando, e eu acho que isso conquistou ali o ideário daquele momento do governo, a mensagem que o governo queria passar, que enfim o país ia decolar para a era do desenvolvimento, para a era moderna. Acho que foi isso que definiu o resultado final. Um arquiteto inglês muito importante na época, William Holford, do júri, ele disse que foi um dos trabalhos mais completos de urbanismo que ele viu na vida dele de arquiteto e professor. Poucas vezes ele não lembrava de ter visto um trabalho tão bem realizado, tão bem completo. E isso causou muito conflito na época, porque eles não foram classificados. A ideia deles não era de uma cidade modernista. A cidade modernista é uma cidade integral, é um objeto quase que artístico que se desenvolve a partir dele, porque ele estabelece uma visualidade contínua e uma reprodutibilidade do igual. Ou seja, qualquer alteração na característica da forma da cidade interfere na estética global. Tanto é assim que os prédios não podem ter tamanhos diferentes, há uma luta até hoje. Os prédios têm todos 6 pavimentos, prédios residenciais. Os prédios mais altos são os prédios do centro, do core, do coração da cidade. Ou seja, é uma imobilidade programada para fazer a crítica do contemporâneo. Esses 2 projetos, de alguma maneira, do Lúcio e dos irmãos Roberto, estabeleceu uma polêmica. Houve essa dualidade, essa disputa, que na realidade não é uma disputa pessoal, é uma disputa de tendência. Outra polêmica foi reavivada, quando o arquiteto Marcel Breuer, importante arquiteto, esteve aqui no Brasil e mais uma vez deu uma palestra dizendo que o projeto de Brasília teria sido melhor se fosse o dos irmãos Roberto. Entre os edifícios estudados, acho que o edifício Sambaíba é um dos edifícios mais belos da produção dos Roberto, principalmente em relação aos edifícios residenciais. Uma fachada sinuosa que tem toda uma textura
que é produzida pelas esquadrias, pelas venezianas. São venezianas que se movimentam, são de cores azul e verde, que produzem quadros que se compõem a cada instante que essas esquadrias são alteradas. Algo muito parecido com o Marquês do Herval, quando ainda tinha os brises, que dependendo da posição de cada pavimento, cada sala que se movimentava, o edifício se modificava completamente. O edifício Marquês de Herval, que é um edifício na Avenida Rio Branco, ele sofreu uma reforma, porque o prédio já era tinha muitos anos, e aí existia essa recepção dos condôminos ao prédio. Nem sempre as pessoas que estão dentro do prédio compreendem o prédio. A produção da arquitetura deles também está muito associada a uma busca de novos materiais, a uma pesquisa tecnológica. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo aí um período de industrialização, em que está se desenvolvendo produtos, né, para essa nova indústria. A gente tem aí a siderurgia, né, tem novos elementos entrando no país. A questão da evolução tecnológica é uma questão sempre presente na arquitetura. Desde que nas primeiras manifestações arquitetônicas da humanidade, você vem com essas são soluções para a época que às vezes podem se tornar problemas numa época mais avançada, né? E aí é uma forma que você tem de como você faz essa preservação, que tem um valor cultural inestimável para a humanidade, e como ela pode continuar funcionando. E ali ele faz uma combinação de brissolé totalmente inédito, porque não existe, que eu saiba na história da arquitetura, um desenho de brissolé como foi feito. Em primeiro lugar, um brissolé de cobre. A questão da arquitetura moderna, ela faz uma série de introduções de materiais, de elementos, de soluções, de sistemas que vão se produzindo pela indústria. A indústria evolui, a tecnologia evolui, e com isso existem transformações que colocam muitas vezes aqueles materiais, aqueles mecanismos, aqueles sistemas obsoletos. Eles têm que ser substituídos. Então você tem um edifício que nunca tem a mesma configuração de fachada, porque basta que 2 ou 3 mudem o posicionamento do seu brissolé para a fachada ficar desconectada. Daí o nome popular, e o nome popular sempre capta muito bem a característica do prédio, que é o nego bêbado, ou seja, um prédio que é ou que representa um indivíduo bêbado. Para não falar da entrada do Marquês de Herval, que se faz ao nível da Avenida Rio Branco, que desce uma rampa belíssima, de 360 graus, que conduz ao hall dos elevadores, onde o revestimento de aço de grande qualidade contrasta com um piso de pedra portuguesa desenhada, ou seja, o extremamente rústico, artesanal, quanto o extremamente industrial. No caso dos irmãos Roberto, a arquitetura dele, você tem sempre e teve sempre esse conflito, porque eles sempre propuseram elementos avançados para a época. São inovações muito fortes, muito grandes. Eu não gosto de um prédio que tem esse estigma de ser o nego bebo. Eu não gosto de um prédio que é desarticulado. Eu quero um prédio direitinho, eu quero um prédio bonitinho igual aos outros. Esse prédio não é um prédio estranho. Quer dizer, na realidade ele é um prédio avançado, mas avançado não para os seus moradores. É um prédio que pode ganhar prêmios internacionais de arquitetura e que os condôminos estão a fim de destruí-lo. Isso existe. Eu me lembro que, em alguns casos aqui no Rio de Janeiro, quando começaram a fazer prédios com concreto aparente, que Le Corbusier tinha começado a trabalhar, eu me lembro que num determinado prédio no Leblon houve a seguinte crítica: quando o prédio estava quase pronto, viram que era concreto aparente, e eles chegaram, os condôminos chegaram e disseram, os proprietários dos apartamentos, o que é? Não terminaram porque faltou dinheiro?
Quer dizer, ele não conseguia perceber que aquele acabamento era um acabamento que não tinha nada a ver com dinheiro, pelo contrário, tinha até custado um certo dinheiro, mas ele não estava a par de uma estética modernista que queria o concreto aparente como um material importante. Esse espírito tecnológico da pesquisa era tão forte neles, né, na produção arquitetônica deles, que eles vieram a ser os arquitetos de muitas unidades do Senai, né? Naquele momento em que se instala no Brasil as escolas profissionalizantes voltadas para a produção de mão de obra qualificada, né? Para a indústria da construção civil e outras indústrias, e eles fazem prédios belíssimos no Rio, Grande Rio, interior do estado. O meu primeiro contato com esse edifício, o Júlio de Barros Barreto, famoso Fernando Ferrari 61, aconteceu em março de 77. Primeiro dia de aula, né, fui vestibular, passei para a Universidade de Santa Úrsula, aqui ao lado. Primeiro dia de aula, subo ali a Rua Farane, a passarela, dou de cara com essa edificação, né? Muito estranha, né? Eu vi uma torre azul, um edifício imenso, não conhecia esse edifício. Eu me lembro claramente que foi o professor Anísio Medeiros, que era um grande cenógrafo e artista plástico. Ele dava aula numa sala que nós tínhamos as janelas voltadas para aquela fachada de fundos ali. O Anísio passa o trabalho, que era um desenho, depois uma natureza morta para aquarelar e tal, mas de repente ele começou já uma inserção teórica, né? Ele falou assim, olha, para nós, assim, alunos, olha, vocês estão vendo aqui do lado, né? Vocês vão ter aula com vários arquitetos e etc, mas não se esqueçam de reparar no edifício que tem ao lado da gente aqui, né? Dos irmãos Roberto. No Brasil, o que define, na verdade, muito o pensamento, a prática da arquitetura a partir dos anos 60, tem a ver com uma certa imunidade à crise do moderno que foi vivenciada muito na Europa e nos Estados Unidos a partir do pós-guerra, né, no imediato pós-guerra e daí em diante. E a gente, de uma certa maneira, com Brasília, nós conquistamos uma espécie de imunidade com relação a essa crise, né, que foi uma crise muito profunda, uma crise da arquitetura, do sentido da arquitetura, uma interrogação profunda sobre o fazer arquitetura. O modernismo é um movimento utópico. Ele acena para um futuro, ele acena para uma sociedade sem desigualdades sociais, ele acena para o futuro como todo mundo morando em apartamentos coletivos. Le Corbusier era contra casas individuais, ele fazia a unidade, unité d'habitation, ou seja, unidade de habitação coletiva. Um edifício que ele fez em diversas cidades, Nimes e Nantes, na França, que tinha shopping center no terceiro andar, escola pública e jardim de infância na cobertura, piscina, teatro, para que tivesse uma vida coletiva. Esse corredor de serviço, ele traz uma conotação interessante na obra dos irmãos Roberto. Ele concilia, né, todo o aspecto funcional, né, de você poder trazer diferentes trações para cozinha, banheiro de empregada, acesso pelo serviço que é pela lavanderia, que fica no andar intermediário no apartamento, no patamar da escada, na verdade, e ao mesmo tempo um dos quartos que dá para a fachada norte. Então ele foi projetado de uma maneira muito interessante, né? Uma proporção diferenciada do social e ao mesmo tempo ele traz uma resolução de fachada interessantíssima depois na geometria desse edifício, né? Então ele é muito peculiar, ele traz um aspecto lindo, plástico na edificação e resolve muito bem toda a questão funcional, né? Proteger do sol, né, excessivo, ao mesmo tempo ele protege o transeunte, quer dizer, quem está do outro lado, na universidade, por exemplo, você não percebe muito quem está passando aqui, existe um trabalho um pouco mais
categórico nessa viga intermediária de proteção e, ao mesmo tempo, de você não devassar quem passa por aqui, nem o apartamento, e permite a ventilação cruzada do apartamento. Quer dizer, você tem uma tela metálica embaixo com proteção e um vão aberto em cima. E os princípios da arquitetura moderna tinha essa utopia de poder contribuir para a melhoria do comportamento humano, modificar, inclusive, o comportamento humano através de uma série de equacionamentos do espaço e do próprio planejamento urbano. Você dividir a cidade em áreas de funções diferentes, etc. Porque há o interesse de projetar o homem novo, né? Então, esse homem novo seria aquele homem que seria formado, né, neste momento pelas novas escolas, né? Então, esse novo homem brasileiro precisaria também de uma nova arquitetura. A sociedade sente a presença desse homem moderno. E aí, nesse momento, é um momento muito áureo, né, para a arquitetura modernista no país. Isso tudo estava realmente, né, nesse princípio. Os irmãos Robertos participaram disso. Bom, após a chegada triunfal, nós estamos aqui na circulação social principal do apartamento. É um corredor que atinge 16 apartamentos, mas que ele é muito agradável. O taco de Peroba do Campo, ele é muito generoso, porque ele induz você já a ter o mesmo material do apartamento. É como se você estivesse entrando em casa, né? E são detalhes sutis, assim, né? Todos os cantos são arredondados. E a materialidade, a qualidade da construção também, né? Quer dizer, são todos materiais preservados em 60 e tantos anos de vida. Até que ponto essa utopia foi perdendo força? Ela perde força, em primeiro lugar, porque o mundo não era tão simples quanto os modernistas consideravam. O mundo, principalmente o mundo capitalista, é uma complexidade constante. E uma complexidade e uma contradição. Existem classes sociais, existem rendas diferentes, existem localizações diferentes, cidades diferentes, ruas diferentes, etc. E o modernismo tem um modelo muito simples para isso. Há, digamos assim, uma espécie de purismo estético na arquitetura moderna, né? E aí chega ali e dá um problema, né, quando o costume mudou. Daí o fato de que, aos poucos, o modernismo foi sofrendo críticas. Aqui nós estamos entrando já na incapacidade do modernismo, ao longo do tempo, de enfrentar a complexidade do mundo contemporâneo. E a crítica que se faz foi que, cada vez mais, elementos do mundo contemporâneo têm que ser levados em consideração. E soma-se a isso o fato de a gente ter ingressado num longo período ditatorial também no Brasil, né? Então, justamente, é um período que dificultou, obstaculizou, dificultou qualquer crítica. Há uma interrupção de publicações entre os anos de 1965 e 1985, quando nessa época recomeçam as publicações e as discussões a respeito dessa produção de arquitetura. O Brasil vai viver, então, uma espécie de um hiato nesse período de tempo. Acho que a gente não pode perder essa oportunidade de observar a história para fazer nova teoria. Isso é essencial para que a gente possa olhar para trás, né, rever esse período áureo da nossa arquitetura, procurando interrogá-lo, né, procurando então interrogá-lo na sua especificidade, na sua problematicidade, né, procurando entender o que é a concepção de moderno desses arquitetos também, né, o que eles trouxeram como contribuição, o que falhou, né? Se a gente não exercer essa prática, de fato a gente fica condenado, né, ao moderno. Eu fui e sou testemunha de quase agressões de arquitetos quando se critica o movimento moderno. Tem arquiteto que não aceita ser criticado, que não aceita que se outra arquitetura seja considerada boa. Tem dificuldade, às vezes, de dar certas aulas e dizer que estou dando aula sobre determinados arquitetos,
Robert Ventura é um deles, e um arquiteto amigo meu modernista dizia, mas você dá aula sobre esse arquiteto é horrível, isso não é um arquiteto, isso não é um exemplo, quando na realidade eu estou focando na divergência dele em relação ao modernismo. Quer dizer, a divergência passa a ser um mal. Há muita arquitetura de qualidade produzida entre os anos 60, 70 e 80, 90 no Brasil. Claro que não comparável a esse período mais heróico dos anos 40 e 50, né? Mas há grandes arquitetos trabalhando entre os anos 60 e 70, como o Sérgio Bernardes, como o João Filgueiras Lima, o Lelé, Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Marcelo Fragelli. E depois tem uma geração mais jovem, como o Ângelo Butti, o MMBB, também de São Paulo, o Andrade Moretim. Eu acho que a gente precisa olhar melhor para essa geração que veio depois do modernismo, tá? Entender quais são os problemas que eles enfrentaram e que tipo de alternativa, que tipo de atualização eles estavam propondo. Eu acho que às vezes você pode concordar que em termos de qualidade arquitetônica a coisa não tenha se mantido. Foi quando começou justamente o mercado imobiliário a ditar as regras de um espaço que era ocupado por bons arquitetos. Né? E aí se perdeu completamente a qualidade e os valores que eram valores da arquitetura, valores que vinham de cabeças brilhantes, de cabeças pensantes, começaram a ser feitos nos próprios, quer dizer, o lucro, né, começou a dominar toda essa questão. Eu me lembro que em 74 meus pais compraram um apartamento, um prédio feito pelos construtores da época, os arquitetos da época, tal, que queriam nos provar que o grande barato arquitetônico não poderia ser mais uma edificação como aquela ou como essa que eu moro hoje, né? Teríamos que partir para um padrão de edificação vinculado a uma legislação urbana específica, né? Passou então a existir os edifícios famosos com portaria, pavimento de uso comum, garagem e a lâmina, os apartamentos mais enxutos. Que virou padrão de preço de apartamento, é exatamente mármores, granitos, vidros espelhados e tal, não tem nada a ver com isso contribuiu negativamente para a paisagem urbana, para a paisagem do Rio de Janeiro. Um fato que me parece muito corrosivo para a cidade, para a ambiência de uma forma geral, é que o mercado imobiliário, a partir de determinado momento, ele vai prescindir do papel formulador, do papel inovador do arquiteto. Ele vai se fixar em determinados padrões, em algumas tipologias que dão certo, que vendem bem, e aí vai replicar aquelas tipologias pela cidade. Então você encontra alguns nichos, né, da Barra da Tijuca, também no Meia, é como se não tivesse mais ambiência cultural, né, ambiência climática, ambiência do contexto urbano daqui, né? E a legislação do Rio também é muito imperativa, né? Ela quase que projeta para o arquiteto, ela diz o que pode, o que não pode, ela vai constrangendo o projeto de maneira que aquele poder que a gente fala dos irmãos Roberto, de experimentação, de criação de inovações, de laboratório de tecnologia, aquilo vai desaparecendo do dia a dia do arquiteto, não é responsabilidade do profissional, é uma imposição de mercado. O carioca tem um grande problema, que eu acho, em geral. Ele é muito pouco exigente em relação à arquitetura hoje, ou a partir daquele momento. Eu acho que o carioca exige muito pouco, né, dos seus governantes, dos seus empreendedores, dos seus empresários de construção. Eu acho que a gente exige muito pouco, né? Você vai em outras cidades, outros estados e outros países, é impossível achar que uma edificação que hoje é vendida em 24 horas aqui é uma edificação aceita em outras comunidades, né? De fato, houve um momento em que o mercado parece que se tornou um monstro, né, que vai engolir a arquitetura, quando a arquitetura também é mercado, né? Então, há também uma dificuldade nossa, dos arquitetos, de lidar com esse dado. Claro que os arquitetos precisam, né, pensar a cidade e projetar o espaço público, né, o que todo arquiteto quer também. Mas há também uma demanda e a cidade se constrói também assim, né? A cidade que a gente está construindo também é essa, que está sendo construída, né, pelos especuladores, pelos empreendedores. Então, se a gente conseguisse pelo menos aproximar um pouco, né, sensibilizar um pouco
esses construtores para uma arquitetura de maior qualidade seria excelente, né? Os Irmãos Roberto é interessante porque é um escritório de demanda privada, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva urbana. Tá? Então o edifício, quando eles encaravam o edifício, eles pensavam aquilo dentro da cidade. Tá? Então conseguiam fazer uma arquitetura de competência, né, para o cidadão comum, independente se era só uma edificação de caráter simbólico estatal ou se era para uma demanda específica. Talvez uma das coisas que mais me faz admirar a obra dos Irmãos Roberto é que eles eram arquitetos reconhecidos pelo mercado como arquitetos eficientes e tinham soluções como deste prédio aqui, né, que conseguiam fazer para o mercado imobiliário prédios muito bem desenhados, muito bem projetados, muito bem implantados nessa paisagem natural da cidade e com materiais simples, né, e de muito boa qualidade arquitetônica, coisa que se perdeu depois. Eles estão construindo edifícios que estão muitas vezes em lotes estreitos, lotes em quadras, enfim, que já estão cercados de vizinhos, né? Não são edifícios soltos, como são os de Niemeyer, por exemplo, né? Que tem uma visibilidade já pelo fato de estarem soltos na paisagem, né? Como o MAC de Niterói, por exemplo, Museu de Arte de Niterói, né? Os do Roberto, eles estão ali apertados num contexto já bem adensado. Então, eles são muito sensíveis a essa circunstância, essa envolvência urbana, entendeu? E também acho que tem muita consciência do papel que desempenham na construção da cidade. Então eles estão nessa demonstração que é possível pensar uma cidade com a demanda, né, moderna, contemporânea, porque não dá para fazer casas baixas para todo mundo. Então tem de assumir que assim, o problema da densidade é sério, então uma solução para a densidade é edifício em altura. Tá? Então, a concentração de densidade num programa arquitetônico, isso é uma questão real. Tá? E eles, como arquitetos profissionais, eles encaram o problema. Os irmãos Roberto participaram de toda a evolução do sistema capitalista no Brasil. Eles contribuíram para que as obras participassem desse desenvolvimento econômico. Mas não eram obras feitas de qualquer maneira ou o mais barato possível para ter o lucro maior. Elas eram feitas para ter lucro quando era um investimento imobiliário, mas com qualidade. Essa diferença é fundamental. Apesar de fazerem arquitetura comercial, arquitetura para vender, incorporação imobiliária, sempre os prédios tinham uma característica artística. O que é uma inovação que nem sempre foi seguido, porque o que nós vemos hoje é o pastiche, é o prédio vagabundo, é o prédio mal feito, o prédio sem intenção, ou pior do que isso, o prédio com pretensão para ser vendido. As caixas de vidro, um prédio de 4 fachadas, 3 estão erradas certamente, porque são 4 mundos completamente diferentes. Né? Uma fachada oeste, uma fachada norte do Rio de Janeiro, no verão equivale a um grill. Né? Então, se não tratar essas fachadas de uma maneira igual, pode ser, quer dizer, plasticamente bonito, mas não é isso. Acho que a beleza está sempre ligada às condições que a geram. Né? O que se edificou de coisa ruim nessa cidade, de edifícios colados uns aos outros, com péssima qualidade de arquitetura,
não digo nem de construção, de material de construção, mas de arquitetura, é lamentável. Esse alerta do Anísio Medeiros quanto a olhar o edifício dos Irmãos Roberto não foi à toa, né? Naquele momento, ele me trouxe ali uma questão. Olhem esse edifício, não esqueçam disso. Isso para mim foi uma aula. Olha, realmente, ele quis dizer o quê? Cuidado, o que a gente vai fazer hoje aqui, qual vai ser o teu futuro profissional. Não esqueçam dos Irmãos Roberto nessa fachada aqui. Então, isso depois, quando passei a dar aula, passei a projetar, eu comecei a entender o que era isso. Era um alerta do que vinha a seguir. Não dá mais para só dizer, não, só os grandes monumentos públicos ou só a coisa do mercado, né? Esse intermediário aí que talvez seja o ponto mais importante, né, que a arquitetura dos Irmãos Roberto podem demonstrar. Eu acho que eles pagaram até um certo preço na historiografia da arquitetura, por estarem ligados a essas demandas, né, entendida como mercado, alguma coisa assim. Por isso que eu acho que eles não foram muito valorizados pela história, ao contrário dos principais arquitetos mais destacados, eles sempre ficaram meio... A história foi cristalizando alguns nomes, né? E acabou deixando para trás uma série de outros profissionais que foram relegados a um segundo plano, ao esquecimento, e eu acho que a gente tem essa função agora. A arquitetura moderna também se caracteriza, entre outros fatores, né? Pela força, né, pelo predomínio de alguns protagonistas, os chamados mestres, né? E no Brasil isso é muito evidente. A gente tem Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né, que são grandes arquitetos, que são grandes também autores, né? Então, cuja arquitetura é uma arquitetura que carrega esse traço muito pessoal, muito autoral, né? Os Roberto têm uma arquitetura quase que no meio termo, né? Porque eles trabalham em equipe, no princípio são 3. Tem um escritório que é um escritório grande, que cresce, se torna um escritório grande. São equipes interdisciplinares que envolvem outros profissionais de outras áreas, né? E ao mesmo tempo eles mantêm essa característica assim, que eu consigo identificar os projetos deles, entre o que essa ênfase na figura do autor, que no Rio de Janeiro, na arquitetura moderna no Rio de Janeiro foi muito forte, e um perfil mais contemporâneo que privilegia mais o trabalho em equipe. Hoje em dia, na pauta da sustentabilidade e da eficiência energética, os arquitetos estão indo beber na fonte da primeira geração de modernistas, que também se dedicou ao desenvolvimento de um elenco de projetos, de elementos arquitetônicos para ajudar a climatizar os prédios. Os irmãos Roberto foram exímios nesse desenvolvimento desses elementos e usá-los adequadamente. Então, o uso do brise-soleil, da ventilação cruzada, dos telhados verdes. Hoje está na crista da onda, né? Desenvolver projetos com telhados verdes, e eles já usavam isso. O interessante é que, quando nós olhamos retrospectivamente para esses elementos que foram desenvolvidos lá atrás, nós chamamos que isso é a boa arquitetura ponto. Hoje em dia, quando a gente se utiliza desses elementos no projeto moderno, o mundo diz que a gente está produzindo arquitetura sustentável, arquitetura eficiente. É como se a arquitetura hoje em dia precisasse de rótulos. Está surgindo fortemente uma necessidade de uma arquitetura que seja capaz de resolver o problema da globalização, o problema das grandes hecatombes naturais, assim como o tsunami e terremotos e aquecimento global e sei lá quantas mais coisas vão existir aí. Esse é o grande desafio, sabe?
mais do que provavelmente o problema da arquitetura, o problema da cidade, né, está voltando a ser um foco de discussão para os arquitetos. Tá? Eu acho que isso é interessante, talvez pela via do pensamento sobre a cidade, né, a arquitetura que é feita agora possa ser repotencializada, recolocar o seu problema. Hoje você já tem projetos, tanto aqui quanto em São Paulo, Minas, Bahia, enfim, nos estados do Brasil você tem exemplos de esforço nesse sentido, mas ainda é um percentual muito pequeno com relação à massa que se constrói. A geração nova que precisa aprender o que foi a arquitetura brasileira de qualidade e precisa conhecer os irmãos Roberto, como que alguns alunos entram aqui e os olhos brilham assim, né? Porque são os alunos mais antenados. Eles percebem que a arquitetura é espaço. A arquitetura, a essência da arquitetura tem que ser o espaço proposto, a sensação de estar nesse lugar com a vida cotidiana, é o barulho da rua, é a luz, é o morro, a sensação que essa sala transmite de amplitude. Então, quem conseguir entender e sacar isso, realmente vai dar um pulozinho adiante. E aí sim, voltamos a ter uma arquitetura de qualidade nesse país. Eu lembro de uma arquiteta venezuelana que entrou no apartamento, olhou, chorou copiosamente, assim, né? Ela lembrando que ela foi formada em arquitetura na Venezuela, o pai dela é um arquiteto venezuelano que trabalhou no período modernista, nunca esteve no Brasil, mas sempre teve como os irmãos Roberto como ídolos, né? E que sempre tiveram nessa obra deles, e esse edifício principalmente, como um marco da arquitetura moderna no mundo. Na Argentina, você vai na UBA, vários corredores tomados por maquetes de prédios modernistas brasileiros e dos irmãos Roberto, ABI, Santos Dumont, IRB, esse edifício, né? Olha, é muito emocionante isso. Todo ser humano deveria ter o direito de morar nesse apartamento, né? De morar nos irmãos Roberto. Por quê? Porque é um apartamento sem gorduras, ele não é exagerado, ele não tem nada a mais que deveria ter, né? É um apartamento de 110 metros quadrados, parece uma casa, pela maneira que eles trabalham os pés direitos, a maneira que a varanda invade a sala e se transforma num grande espaço, a maneira que os quartos são generosos, a maneira que ele participa da natureza, da vista. É uma demonstração, né, talvez muito exemplar, né, do que a gente chama desse construtivismo que trabalha em favor da civilidade. Os irmãos Roberto sempre trabalharam com uma equipe de geógrafos, de economistas, tentando estabelecer um modelo que fosse também um modelo estético, mas que fosse um modelo que olhasse características futuras de desenvolvimento da cidade. Se eu fosse dizer numa palavra o que é mais importante da arquitetura do Roberto e o que pode ser inspirador para uma geração mais jovem, na verdade, é a relação entre arquitetura e cidade, né? Então são arquitetos que estão projetando um objeto arquitetônico, um edifício, né? Mas da sua relação com a cidade, com o espaço urbano. Então isso desde do térreo, ao nível do rejo do chão, até a fachada, né? A disposição do edifício no lote, na quadra. Eles têm essa sensibilidade muito grande para essa relação que não é uma relação fácil. Para mim esse é o máximo, né? Que um arquiteto hoje pode querer, né? Pode pretender, né? E é o máximo que eles nos ensinam. Eu acho que é importantíssimo esse resgate da obra, da trajetória, do ideário, da produção dos irmãos Roberto. E acho que nós, arquitetos e produtores culturais, de uma maneira geral, temos um dever de casa. Acho que a arquitetura é um elemento que precisa de uma certa iniciação para ser percebida, para ser apreciada. Eu acho que para habitar num espaço projetado por eles, como já tem outros amigos que faziam isso em outros prédios dele, eu acho que valeu o esforço maior para conseguir chegar aqui. Eu acho que foi uma decisão acertadíssima, porque eu adoro morar aqui, gosto muito de morar aqui.
A história do violão de 7